E eu te peço para que ele seja boca do Senhor nesse lugar aqui nessa noite, Pai. Ele está em casa, ele está no meio da família dele, e que ele se sinta à vontade aqui, Pai, para repartir. Eu oro no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu? Boa noite, Levi. Boa noite. Bom, eu fui pastor de crianças por 5 anos, então eu estou acostumado a começar e depois fazer o pessoal ter que explodir. Então vamos lá, gente. Boa noite. As crianças geralmente faziam um pouquinho mais forte, mas não tem problema. Sabe o que geralmente funcionava? Fazer competição dos meninos contra as meninas. Aí o pessoal se esgoelava. Mas como eu estou chegando, hoje eu não vou fazer isso. Fiquem tranquilos. Não. Eu me chamo Vitor. Sou marido da Marina, que vocês conheceram. Mulher mais linda desse mundo. Pai do Luca, de 6 anos, e do Ber, de 10 anos, que está no acampamento dos Supersônicos. Está feliz da vida lá. Sou um discípulo de Jesus. Chegamos como família em Porto Alegre há 4 meses, em julho. E já estou um pouco assustado com o calor que eu experimentei alguns dias atrás. Mas como eu tenho amigos muito queridos, eles falaram assim, ó, você não viu nada, vai piorar. Amigos sinceros ali. Creio que nem todos me conheceram ainda, mas a galera da comunicação. Quem aí estava no treinamento semana passada da comunicação? Animação, galera. Quem tá? Quem é da... por favor. A equipe de comunicação tem que ser animada, né? Equipe de comunicação, se você não serve ainda na comunicação, você não sabe o que você está perdendo. É muito legal. Depois aqui, conversa lá com o Thiago Miranda, com a Michelle, vocês vão conseguir aí entrar na equipe. É uma equipe muito abençoada. Nós chegamos justamente para essa função, para sermos pastores de comunicação. Deus, ele levou o pastor Tércio da Rosa, que era o pastor dessa área, para uma nova camada da vida dele, e trouxe então a gente para essa nova camada na nossa vida. Nós fomos de Curitiba, nascemos lá, trabalhei 5 anos na PIB de Curitiba como pastor lá, e vindo para cá tive o privilégio de ser vizinho ali do André, da Michelle, ele que nos abençoaram já antes de chegar aqui, procurando um apartamento para morar, e encontrou ali do lado do apartamento dele. Então foi benção. Eu não sei se para ele é um privilégio também, para a gente foi, né? Porque já antes de chegar a gente já deu trabalho, porque eu mandei a mudança lá de Curitiba, falei assim, mano, ajuda aí, recebe a mudança. Eu falei assim, ó, fica tranquilo, que não tem móveis, não tem eletrodomésticos, eu estou deixando tudo em Curitiba, só tem caixa. Quando chegou o caminhão só tinha 73 caixas, mas é tranquilo. Teve uns irmãos aí que ajudaram, né? Acho que o Misa estava ajudando, o Thiago Miranda. Tinha mais alguém servindo ali, André? O Miguel também. Então, obrigado também a esses manos aí que nos abençoaram já antes da gente chegar. E depois que chegamos ainda ficamos sem luz, mais de uma semana ali. Então a gente ficou morando com eles ali. Acho que ele se arrependeu de ter achado um apartamento tão próximo ali. E nós... queremos nos aproximar cada vez mais aqui dos jovens, né? É um dos objetivos nosso aqui também. Pode não parecer, mas eu sou jovem ainda, tá? Não é porque eu tenho um filho de 10 anos, é que eu comecei cedo, mas essa é uma história para uma próxima pregação. Se depois dessa ainda o André me convidar de novo, então eu conto numa próxima. Eu não sei como foi essa semana para você, mas para mim foi meio complicado ver site de notícias, assistir jornal, entrar nas mídias sociais. Então nem fiz muito isso porque realmente tá complicado. A gente está vivendo um tempo de guerra. Não sei se você está sentindo isso também. A gente vê uma guerra acontecendo no nosso país. Mas o que me preocupa não é a guerra política que está acontecendo. O que me preocupa é a guerra entre os cristãos que está acontecendo. Cristãos contra cristãos, cristãos contra não cristãos, até pastores contra ovelhas, ovelhas contra pastores, pastores contra pastores. Estamos vivendo um tempo muito difícil. E isso tem acontecido porque nós desaprendemos a discordar. Discordar é importante. E nós temos que, em muitas vezes, concordar em discordar.
Saber que não é sempre que vamos concordar em tudo. Nós não somos iguais àqueles que estão ao nosso lado e que estão longe. E muitas vezes vamos discordar de pessoas das quais nós amamos. Eu discordo em muitas coisas com a minha esposa, por exemplo. Nós nos amamos, 10 anos de casado, mas a gente não concorda em tudo. Por exemplo, ela acha que após usarmos uma toalha de banho, a gente tem que pendurar no banheiro. Eu acho que tem que colocar em cima da cama. Por quê? Porque aqui é muito quente, aí você deita na cama geladinha ali, molhadinha. Quem concorda comigo? Tem uns que concordam, outros vão discordar, tá tudo bem. A minha esposa, ela prefere Toddy, eu prefiro Nescau. Quem é do time Nescau aí? Viu? Tem gente que tá certa e tem gente que tá errada. Não tem problema. Ela prefere chocolate preto, eu prefiro chocolate branco. Então, às vezes a gente vai no mercado, como o chocolate está muito caro, às vezes a gente escolhe uma barra só. Então, ou a gente compra o preto, claro, nunca vai ser o branco, no máximo um meio a meio, né? Porque num casamento diz que tem 2 tipos de pessoa. Uma está certa e a outra é o homem. Então, geralmente, eu cedo ali, não tem problema, não tem problema. Nós discordamos em muitas coisas. Discordar não é o problema. O problema é quando esse ponto de discordância entre nós, ele se torna mais forte do que o amor que nós deveríamos sentir um pelo outro. E nesse tema eu queria fazer 2 perguntas aqui e buscar respostas na palavra de Deus. O tema dessa mensagem é como nós podemos amar aqueles que discordam de nós. Essa é a imagem light, mas eu fiz uma imagem polêmica. Pode passar para a próxima aí. Como discordar, como amar quem discorda de você. Vou até sair da frente para vocês darem uma olhada ali. Alguns pontos de guerra. Toddy ou Nescau. Charrua, é charrua que fala aquele guaraná ali? Charrua ou fruque. Quem é do time charrua aí? Quem é do time fruque? Fruque tá ganhando. Quem é do time McDonald's? Quem é do time BK? O McDonald's ganhou também. Quem é Inter aí? Quem é Grêmio? O Grêmio ganhou essa, foi mal, gente. Não vou falar de novo. Inclusive eu pesquisei os 2 maiores ídolos. O Jô no Inter e o Thiago Neves no Grêmio. E eu não vou falar dos políticos aqui, eu não vou entrar nessa. E até esses caras, eu tô há 4 meses aqui e eu já sei o que é um chimango e um maragato, gente. Vocês são muito bons em ensinar cultura. Meu filho, 4 meses na escola, já foi um chimango, já apresentou, já sabe toda a história. A vida, ela é feita de discordâncias. O problema é quando esses pontos de discordância, eles afetam o amor que nós deveríamos sentir um pelo outro. Pode passar. Essas perguntas que nós vamos responder hoje através da palavra de Deus, elas não serão respondidas com achismos ou o que eu acho. Vamos buscar sempre responder aquilo que a palavra de Deus nos traz. A primeira pergunta é por que nós precisamos amar as pessoas que discordam de nós? Por que não podemos amar só aqueles que concordam com a gente? Por que a gente não ama só ali quem a gente consegue conversar sem nenhum tipo de discordância? Porque a palavra de Deus nos ensina. João 13, 31 a 35 fala sobre um novo mandamento. E diz assim: depois que Judas saiu, Jesus disse, isso aqui estava acontecendo na ceia, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou,
vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Primeira resposta para essa pergunta do porquê amar pessoas que discordam de mim é porque esse é o mandamento. Eu tinha colocado, esse é um mandamento, nós temos que obedecer. Mas quando eu fui lendo os textos que eu vou trazer para você, eu comecei a perceber que o amor, ele é o mandamento, o principal mandamento. Primeiro porque Jesus deixou isso bem claro aqui no Novo Testamento, em vários textos. Depois que quando nós vamos ver os textos do Antigo Testamento, nós entendemos que toda a lei era um espelho do que viria, e tudo finaliza no amor que nós deveríamos sentir por Deus e pelas pessoas. Não é algo novo. Jesus, ele diz, tem um novo mandamento, que na verdade ele estava querendo fazer era ressignificar algo que não estava sendo compreendido de forma correta pelos judeus. E não é novo, porque lá em Levítico 19:18 já falava sobre isso. Diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Mas o povo de Israel se esqueceu disso. Eles estavam dando mais importância para o cumprimento do restante da lei, da letra da lei, para o legalismo, do que importância ao amor pelas pessoas. Você já viu isso acontecer recentemente? Pessoas valorizando mais o cumprimento da letra da lei do que as pessoas. Sendo que o cumprimento da lei, ele é importante, mas ele deve refletir no amor pelas pessoas. Então voltamos a fazer exatamente o que os fariseus faziam. Jesus, ele precisou ressignificar a lei no Novo Testamento, explicando que toda a lei se resumia no amor. Isso é claro para a gente em Mateus 22, do verso 35 ao 40. Diz assim: um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, ou seja, amor. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, ele pega toda a lei, são os 5 primeiros livros da Bíblia, todos os profetas, e ele diz: tudo isso era para que vocês amassem a Deus acima de todas as coisas e amassem o próximo como a si mesmo. O apóstolo Paulo também resumiu os mandamentos em Gálatas 5,14, dizendo: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui Paulo não está falando: ame aquele que você concorda, ame o seu amigo. Ele fala: ame o próximo como a si mesmo. O que aprendemos nesses textos é que o amor é a marca distintiva dos discípulos de Jesus. É através do amor que nós reconhecemos. E aí respondemos então essa pergunta com mais um porquê. Porque é assim que reconhecemos um verdadeiro discípulo. Pode passar o slide, por gentileza. Nós amamos aqueles que discordam de nós, porque é assim que reconhecemos um verdadeiro discípulo. João 13, 34 e 35, que acabamos de ler, finaliza assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros,
as pessoas reconhecerão que vocês são meus discípulos. Então entendemos que para reconhecer um verdadeiro discípulo de Jesus, não é através do legalismo, não é através do cumprimento da lei, é através do amor pelas pessoas. Porém, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós cumprimos a lei. Vocês entenderam? Estão comigo? Não estou falando que o cumprimento da lei não é importante. Só que o cumprimento da lei, ele se dá a partir desses dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Então, se para cumprir uma lei você está passando por cima disso, você não está obedecendo de fato a lei com o seu coração. Você está obedecendo pelo legalismo. Jesus, ele falou isso após Judas sair da mesa para traí-lo. É um tempo em que Jesus ele estava se preparando para o sofrimento que viria. Ele sabia disso. Então ele diz: para onde eu vou, vocês não vão poder ir junto. Mas eu tenho um novo mandamento a partir de agora. Por que Jesus faz isso? Jesus está dizendo: a partir de agora, vocês vão viver de uma nova forma. Vocês vão viver demonstrando o amor que eu vou demonstrar para vocês. Porque até então, o amor que eles conheciam era o amor de Deus, o Deus Criador. O Deus da lei do Antigo Testamento. Mas a partir desse dia, eles conheceriam o amor do Filho, o amor sacrificial. E Jesus então fala: esse é o novo mandamento. Vocês vão me amar como eu amei vocês. Que é um amor de sacrifício. Tem uma frase do autor Max Lucado que diz assim: aqueles que não acreditam em Jesus observam o que os seguidores dele fazem. Eles tomam decisões sobre Cristo baseadas no que observam em nós. Quando somos bondosos, eles entendem que Cristo é bondoso. Quando somos graciosos, eles entendem que Cristo é gracioso. Como você está refletindo Jesus para quem ainda não conhece Ele? Ele olha para você e fala assim: esse Jesus a que ele segue é alguém amoroso, que ama as pessoas apesar das discordâncias. Ou ele olha para você e fala assim: ixi, esse Jesus aí, ele só ama quem é igualzinho a ele. Eles não amam aqueles que são diferentes. Muito parecido com os fariseus. Quando Jesus estava sentado com os pecadores, quando Jesus convida um cobrador de impostos para ser seguidor dele, olham e falam assim: esse cara aí não está cumprindo aqui o que está na letra. Você sabe qual que é a palavra? A origem da palavra cristão? Vocês já ouviram em alguma mensagem, algum estudo? Deixa eu compartilhar um pouquinho com vocês então, porque é muito importante para entendermos o que é ser cristão. Essa palavra cristão, ela apareceu pela primeira vez na Bíblia em Atos 11:26. Até esse momento, os judeus eles reconheciam esses cristãos como galileus, nazarenos ou seguidores do caminho. E esse termo cristãos, ele surgiu nessa igreja primitiva, mas não era um status. Agora eu sou cristão. A gente está vivendo num tempo em que é cômodo, em que é bonito ser cristão, mas naquela época não era. E esse termo cristão, ele era um termo complicado de você ser atribuído, porque os judeus odiavam os cristãos e os romanos odiavam os cristãos. Então, se alguém te chamasse de cristão, meu amigo, você já tinha os dois lados contra você e procurando te matar. E esse termo cristão, ele era pejorativo. Por quê? Ele significava pequeno Cristo. Ah, esse aí é o pequeno Cristo. Ou como o pastor Pascoal sempre falava lá na PIB, um Cristozinho. Olha o Cristozinho chegando aí. Seria pejorativo hoje.
Ih, tá vindo aí, ó, o cristãozinho, Cristozinho. Por que deram esse nome? Porque as pessoas identificavam nessas pessoas, nos seguidores do caminho, o modo de falar de Cristo, a sua conduta e o seu modo de agir. Então, quando eles viam os seguidores de Jesus, que imitavam a sua forma de agir, a sua conduta, a sua forma de falar, eles falavam: e aí, ó, o Cristozinho chegando, ó o pequeno Cristo aí, de forma negativa. Mas olhando para os dias de hoje, nós vemos como isso se perdeu. Como ser cristão hoje é mais status, é mais fazer parte de um clube, porque eu faço parte da igreja X, do que de fato eu ser um pequeno Cristo. Isso não deve ser pejorativo para nós, não deve ser negativo para nós. Temos que ter orgulho de falar assim: eu sou um Cristozinho, ou eu luto para ser um Cristozinho. Tente pensar em alguma situação aí dessas últimas semanas, dessas guerras que a gente está vivendo, em que você viu algum cristão envolvido nessa discussão. Pode ser você, ou pode ser um amigo, sempre é um amigo, né? Eu vi um amigo que discutiu. A atitude desse amigo, ela foi uma atitude de um Cristozinho? Cristo faria a mesma coisa ali no lugar dele? Porque se não foi, não foi uma atitude de cristão. O problema está justamente aí. Quando nos chamamos de cristozinhos, de pequenos cristos, mas não imitamos o nosso Senhor. Não fazemos como era na igreja primitiva, em que essas pessoas imitavam a conduta de Jesus, imitavam a forma de falar e de se portar de Jesus, e nós não fazemos isso. Por isso, a terceira resposta do porquê amar o próximo é importante, independente das discordâncias, é porque o Senhor a quem nós servimos é o príncipe da paz. Esse Cristo, de quem você se chama cristão, de que você se chama pequeno Cristo, ele era o príncipe da paz. Da paz. Não foi chamado príncipe da guerra, o príncipe da discussão. Deus enviou o seu filho para trazer a paz, não para trazer a espada, como muitos imaginavam. Por que a maior parte dos judeus recusava acreditar que Jesus era o Messias? Porque eles imaginavam o Messias chegando de cavalo de espada e libertando o povo de Israel dos romanos. Eles imaginaram Jesus chegando e falando assim: eu vou libertar o meu povo desse governo corrupto, desse governo opressor. Foi isso que Jesus fez? Jesus não estava nem aí para o governo terreno, porque ele disse: o meu reino não é daqui, o meu reino não é desse mundo. Eu vim para libertar vocês, mas não de um governo terreno. Eu vim para libertar vocês de uma escravidão no mundo espiritual, para que vocês possam herdar esse mesmo reino do qual eu vim. Por isso Jesus ele veio ensinando que se alguém te der um tapa, você não revida, você dá a outra face. Se alguém vier e roubar a sua capa, você não vai olhar para ele e falar assim: bandido bom, bandido morto. Você vai olhar para ele e vai tirar a sua túnica também. É radical? É. Isso é ser um pequeno Cristo. Esse é o padrão de Jesus, de amor pelo próximo e de paz. Se como
cristozinhos, se como pequeno cristos nós temos que imitar o nosso Senhor, nós precisamos ser pacificadores. Porque o nosso Senhor é o príncipe da paz. Deus, Ele ama a paz. Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E por que eles serão chamados filhos de Deus? Porque eles refletem o caráter do Senhor. E assim como Jesus tinha o caráter do Pai, se nós formos pacificadores, nós também seremos chamados filhos de Deus, por refletir esse caráter. Eu li num livro chamado O Pacificador, do autor Ken Sande, a seguinte frase: Deus se alegra em fazer de seus filhos instrumentos de paz e reconciliação em meio aos conflitos. Deus se alegra em fazer dos seus filhos instrumentos de paz e reconciliação em meio aos conflitos. Eu tenho pensado, será que como cristãos nós temos aproveitado cada oportunidade de conflito e discussão para sermos instrumentos de paz e reconciliação? Ou será que a gente joga mais lenha na fogueira? Eu vou me posicionar, não posso ficar em cima do muro. Então deixa eu digitar uma coisa aqui. Inflama mais. Não é uma atitude de quem segue o príncipe da paz. Lá em casa a gente tem um desafio de manter a paz entre o Bernardo e o Luca. Não sei quem tem irmão aqui, se é tudo igual. Eu tenho um irmão mais novo, 2 anos mais novo, e não era fácil lá em casa. Viver em paz era algo desafiador. E algo que desde pequeno nós temos dificuldade em sermos pacificadores. Essa semana prometemos para eles que eles iriam no shopping, e antes da gente sair eles brigaram. E nós falamos para eles: vocês vão voltar para o quarto de vocês e vocês vão fazer as pazes. E nós só vamos sair após vocês fazerem as pazes. Gente, como foi difícil. Pensa nos coraçãozinho duro. Porque desde cedo nós somos assim. Mas eles fizeram e fomos para o shopping. Sinal que dá para ser pacificador. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. E é aí que deixamos de ser pacificadores. Às vezes a gente quer impor a justiça que nós acreditamos, e não há nenhum problema, nós queremos a justiça. Fome e sede de justiça deve fazer parte da nossa vida. Jesus tinha isso. Mas não de uma forma em que essa justiça precisa ser imposta pela força, porque daí estamos fazendo pelas nossas mãos, quando a justiça ela vem dos céus. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso, Romanos 12, verso 18 ao 21. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Mas não é isso que eu tenho visto acontecer. Está mais para, se o inimigo tiver fome, diz para ele: ninguém mandou votar nesse candidato, agora vai passar fome. Esse não é um comportamento de um homem espiritual que nasceu de novo. É um comportamento de um homem natural, porque a natureza pecaminosa realmente tende a pensar dessa forma.
Mas é só você pensar, é isso que Cristo faria? No seu lugar. É o que ele faria, o que ele responderia, o que ele pensaria? Mateus 7, 15 a 16 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Não é Mateus que disse, no livro de Mateus Jesus disse: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por quê? Pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Pelo fruto nós reconheceremos. Se Cristo é o príncipe da paz, e você, como um pequeno Cristo, está enraizado nele, tem como o fruto disso ser violência? Tem como o fruto disso ser discussão? Se eu estou enraizado no príncipe da paz, o meu fruto vai ser paz. Pelo fruto nós reconheceremos. E cuidado, porque muitas vezes a violência, ela vem disfarçada. Ela vem disfarçada de ironia, de sarcasmo. Às vezes é uma falsa paz. Nós somos pacificadores porque não atacamos ninguém, porque eu fico na minha, eu sou isentão. Mas no coração, você olha isso com superioridade. Sou melhor que esses dois que brigam aí, ó. Não preciso disso. E usa ironia, sarcasmo. Essa é uma violência disfarçada, não deixa isso entrar no teu coração. É pecado da mesma forma. Mas você pode pensar agora comigo, ok, beleza. Bonita essa teoria, eu entendi. Mas a prática é totalmente diferente. Você não conhece os meus familiares, você não sabe como é. Você não sabe como é um amigo que eu tenho. Você não sabe como é meu cônjuge. Às vezes você vai discordar do cônjuge. Aí que vem a segunda parte dessa mensagem, que é a parte prática, ela é importante. Como amar as pessoas que discordam de mim? Entendemos o porquê amar, mas agora vem a parte difícil. É o como. Como eu vou olhar para quem está de um lado oposto ao meu e eu vou amá-lo? Como que eu vou deixar essas discordâncias de lado e vou pensar na pessoa, no ser humano, que Deus ama e Deus quer resgatar, e que Deus quer que a gente viva em harmonia? Eu tenho a resposta. Está no próximo slide, para você conseguir viver. Está aí, não tem como. Não tem como. Humanamente, não tem como. O ser humano natural, ele já tem dificuldade de amar de forma genuína quem ele concorda. Imagina daqueles que ele discorda. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós não somos seres apenas naturais. Nós nascemos de novo. E rendendo a nossa carne ao Espírito, isso é possível. Para nós não tem como. Mas rendendo essa carne, essa natureza pecaminosa ao Espírito, nós conseguiremos. Romanos 8, do verso 5 ao 11, diz o seguinte: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e o quê? Paz. É a mentalidade do Espírito.
A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por quê? Porque ela não se submete à lei de Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não tem como. Entretanto, vocês não estão mais sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está com vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O teu espírito, ele está vivo por causa da justiça de Deus, não é da sua justiça. Quando nós ouvimos o termo justificação, ele significa que quando nós somos alcançados por Cristo, nós somos justificados, mas não é pela nossa justiça, é pela justiça de Cristo. Justificação, ele é um termo jurídico que diz que nós fomos declarados justos, mesmo sendo culpados. No tribunal de Deus, ele olha a nossa vida e ele fala assim, culpado. Mas vou declarar justo. Pela gente? Não. Porque por ser culpado, você vai ter uma pena. Só que essa pena ela já foi cumprida por Cristo lá na cruz. Por isso você pode ser declarado justo. Então é por causa dessa justiça que nós podemos ter o Espírito em nós. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Veja que forte isso. O Espírito que deu vida para Jesus, que ressuscitou ele dentre os mortos, é o Espírito que quer te dar vida. Porque nós, como seres humanos, pecadores, estamos mortos espiritualmente. Depois você pode ler na sua casa Romanos 7, que é o capítulo anterior a esse que nós lemos. Romanos 7, o centro está no eu. Paulo está escrevendo e falando, você como homem precisa fazer isso, você como homem, mas ele conclui que não é possível. Ele conclui que a lei que nós precisamos obedecer, ela tem um resultado, a morte. Então ele começa o capítulo 8 e ele escreve no capítulo 8 com o Espírito estando no centro. E o resultado é vida. Então esse capítulo 8 ele é maravilhoso, porque ali nós lemos que nós fomos libertos do pecado, libertos da obrigação da lei do Antigo Testamento, mas não é por uma boa notícia, é por uma má notícia. Nós fomos libertos porque nós somos incompetentes de fazer o que é certo como seres humanos. Com as nossas forças, nós não somos capazes de agradar a Deus. Então Romanos 8 ele traz um desconforto grande para a gente. Ele diz, vocês são miseráveis. Eu sou miserável. Miserável homem que sou. Então Romanos 9 não é um capítulo coach. Não é um capítulo motivacional. Está mais para coach do fracasso. Quem conhece coach do fracasso aí? Frases desmotivacionais. O Bernardo, meu filho mais velho, descobriu que a Alexa diz frases desmotivacionais. Um dia eu estava lá na sala, comecei a ouvir a Alexa falando frases desse estilo. O caminho é longo, mas a derrota é certa. Calma, é só uma fase ruim, logo vai piorar. Nunca foi azar, sempre foi incompetência. Seja o protagonista do seu fracasso. Não desanime com a derrota de hoje, porque amanhã tem mais. Eu vi isso e falei, Bernardo, o que é isso? Descobri que a Alexa ela fala frases desmotivacionais. Falei, tira isso daqui, vai ler Romanos 8 que você já tem já. Só que em Romanos 8 tem um diferencial.
Tem um porém no final dessa frase desmotivacional. Depois de falar assim, ó, vocês são incompetentes para agradar a Deus. Porém, vocês receberam o Espírito Santo de Deus e Ele faz esse fracassado alguém com potencial para agradar a Deus. Fala para quem está do seu lado, com o Espírito Santo, você tem o potencial para agradar a Deus. Eu nunca gosto quando o pastor fala e olha para o lado e diz, mas é que a gente precisa tomar água, e esse é o momento. O homem natural, ele não consegue agradar a Deus. Então não pense que você é bom, que você é diferenciado. Aqui no Rio Grande do Sul, fala você é diferenciado? Sim, isso é diferenciado. Lá em Curitiba eu não falava muito, a gente aprendeu com um amigo mineiro, lá tudo é diferenciado. Então como que eu vou conseguir amar essas pessoas que eu não concordo e algumas pessoas que eu nem gosto? Sendo um homem, sendo uma mulher espiritual. É a única forma. Se você tentar se esforçar pelas suas forças, você não vai conseguir. Você vai cair no erro. Você vai criticar, você vai julgar, você vai entrar em discussão. Esse é o natural do ser humano. Agora, se você for um homem ou uma mulher espiritual, você vai conseguir amar essas pessoas. Não sei quantos já assistiram The Chosen, eu coloquei algumas imagens ali do The Chosen, porque o The Chosen, ele retrata ali de uma forma bem artística a vida dos discípulos. E é impressionante como a gente vê o desafio que Jesus tem para fazer isso acontecer. Porque ele vai lá e escolhe Simão Pedro. E Simão Pedro, ele era um cara que não era o perfil de um seguidor de Jesus, mas Jesus vai lá e escolhe pela graça. E ele reconhece, eu sou pecador, eu não merecia. Mas aí depois Jesus vai lá e escolhe Mateus, o coletor de impostos. E aí Pedro olha para Jesus, não, mas esse aí não, né? Ó. E Jesus fala, mas você também não acreditou quando eu te chamei. Eles falam, não, mas que ele é diferente. Eu sou pecador, mas é que o meu é diferente. Eu sou pecador, mas eu não voto no partido X. Eu sou pecador, mas eu não torço para o Palmeiras. É difícil amar quem torce para o Palmeiras. Agora, quem torce para o Flamengo também, estou meio machucado. Não pode dizer que quem eu torço é pecado, né? Falar no altar isso, meu Deus. Pode pregar com camiseta de time, André? Não pode? Se for do Inter, pode? O Bernardo já ganhou uma camiseta do Inter e aqui ele já é colorado já. Para isso nós precisamos nos considerar mortos. Se quer vencer isso na sua vida, se o considere morto. Morra para você mesmo todos os dias. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala, eu gosto muito dessa ilustração, ele fala assim, ó, ande com a certidão de óbito no bolso. Para que toda vez que a carne querer falar mais alto, você pega a certidão e olha, eu morri. Não posso deixar essa carne nascer aqui agora. Deixa ela mortinha ali. Anda com a certidão de óbito no bolso. Para isso nós precisamos ser cheios do Espírito. Você quer ser um homem espiritual? Você quer ser uma mulher espiritual? Para poder amar essas pessoas, se encha do Espírito Santo de Deus. Uma vez eu vi uma ilustração sobre ser cheio do Espírito Santo que me marcou, nunca mais esqueci. É a história de dois jovens que chegam para o seu pastor e falam assim, pastor, a gente está conversando aqui e tentando entender como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Como nós podemos fazer isso? Esse pastor sábio olha para eles, eu vou ajudar vocês. Ele pega uma peneira, entrega para esses jovens e diz assim, ó, tem um riacho aqui perto da igreja.
aqui perto do prédio, aprendi já, que vocês precisam ir lá e precisam aprender como que vocês vão encher essa peneira com a água desse riacho. Quando vocês conseguirem encher essa peneira, vocês vão entender como nós podemos ser cheios do Espírito. E esses jovens foram e tentaram e nada. Até que um deles desiste. Esse pastor está trolando a gente. Foi embora. E o outro continuou tentando. Então chega o pastor. E aí, você já descobriu? Ele fala, pastor, é impossível. Toda vez que eu tiro a peneira, ela se esvazia. E o pastor olha para ele e fala assim, é exatamente isso. Para você manter a peneira cheia, ela precisa estar imersa na água. Quando você tirar, ela vai esvaziar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você precisa estar imerso nele. A partir do momento que você tirar, vai esvaziar. Não ache que porque hoje você buscou o Espírito, hoje você veio no Levi, você leu a Bíblia, você orou, você pode passar uma semana sem. Nós precisamos estar imersos no Espírito. Essa semana eu fiz uma série de lives devocionais. Meu pai, ele tem um canal no YouTube, ele faz as lives diariamente. Quando ele vai para quimioterapia, ele faz um tratamento. Nessa semana eu faço para ele. E eu fiz sobre esse tema. O Espírito Santo começou a me incomodar no início da semana sobre isso. E eu recebi uma mensagem de uma irmã, uma senhora. A senhora mais velha, que ao final dessa série de devocionais, ela falou assim, pastor, olha, eu entendi o que você disse, mas eu não consigo. Eu não consigo olhar quem vota em candidato X e amar. Ela falou, me enoja. Então eu concordo com o que você disse, mas para mim não dá. E eu falei para ela, primeiro você precisa estar cheia do Espírito. Porque se você não estiver cheia do Espírito, realmente não dá. O teu sentimento é o sentimento natural mesmo. É o sentimento do ser humano, de olhar para alguém que você discorda e ter repulsa. Mas cheios do Espírito nós conseguimos. E eu falei, e tem também alguns versículos que nós podemos encher a nossa mente, que podem nos socorrer nesses momentos. Aquele momento em que vier aquele ímpeto, aquele desejo, e você lembra desses versículos e eles te socorrem. Eu queria compartilhar com vocês esses versículos. Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A resposta calma. Quando você estiver num momento desse, responda de forma calma. Provérbios 12:16 diz, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Quando você, de imediato, você já mostra que você se aborreceu, você está sendo o quê? Insensato. Mas quando você ignora um insulto, você está sendo imprudente, prudente. Provérbios 11:12 diz, o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Se você está ridicularizando alguém por opiniões diferentes às suas, você está sendo uma pessoa que não tem juízo. Provérbios 15:18, o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Quem é paciente não coloca mais lenha na fogueira. Tira a lenha para que o fogo cesse. Para finalizar, saindo dos versículos de sabedoria para um versículo de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. E ele diz, suportem-se uns aos outros
e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aqui eu quero destacar duas coisas. Primeiro, suportem-se. Paulo, ele conhece o ser humano. Ele não fala, tem alegria de estar com todo mundo. Ele fala assim, suportem-se uns aos outros. Por que isso é interessante? Porque existe uma diferença entre sentir respeito e mostrar respeito. Sentir respeito é algo que não está no nosso controle. A gente não tem controle por quem a gente sente respeito, é um sentimento. Agora, mostrar respeito está sobre o nosso controle e é um dever nosso como cristão. Mostrar respeito por qualquer pessoa que seja. Então, não fique, eu não sinto respeito por essa pessoa. Tudo bem, mas mostre respeito ainda assim. E também nesse versículo diz, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Queridos, nós não podemos esquecer que a maior ofensa fomos nós que cometemos contra o Senhor e Ele nos perdoou. Então não há nada tão grave que nós não possamos perdoar. Porque o único pecado imperdoável foi cometido por você e por mim contra Deus. E ainda assim, Ele, pela sua graça, perdoou. Tem alguns que ainda podem pensar, e se Deus quiser me usar para abrir os olhos de irmãos que estão cegos? Eles não estão enxergando, eu preciso mostrar para eles que eu estou certo. Eu preciso mostrar para eles o lado certo da história. Eu não posso ser omisso, eu não posso ficar em cima do muro. Recebi muitas mensagens assim, não podemos ficar em cima do muro. Ok, eu posso concordar com você, tem pessoas que Deus levanta nesses tempos para realmente trazer luz. Mas você acha que Deus faria isso através de discussões? Através de um comentário polêmico no Instagram, no Facebook, no Twitter? Eu não vejo Cristo, se estivesse aqui hoje, usando essas ferramentas para gerar discórdia. Não, mas eu preciso me posicionar, é assim que Deus quer me usar. Deus vai te dar oportunidades no momento certo, no lugar certo, com as pessoas ali, se for a vontade dEle. No fim das contas, a questão que nos leva a amar pessoas das quais discordamos é a unidade. Ainda que esse gesto seja pequeno ou gigante, nós podemos escolher amar primeiro. Porque se nós, como seguidores de Jesus, quisermos que as pessoas conheçam o nosso Senhor e Salvador como nós o conhecemos, é dessa forma que devemos começar, pelo amor. Nós vamos representar bem a Jesus para que os outros o queiram conhecer também. Lembre-se, você como cristão, você representa o seu Senhor. Você representa Jesus. As suas atitudes, elas estão representando Cristo. E quando eles o fizerem, o Espírito Santo é capaz de guiá-los a ajustarem qualquer ponto de vista que seja incoerente com a sua verdade. Guarde isso na sua mente, porque isso vai fazer o seu coração descansar. É o Espírito Santo que vai convencer, não é você. É o Espírito Santo que pode guiar essas pessoas a compreender que elas podem ter algum ponto de vista incoerente com a Bíblia, com a verdade. Mas é o Espírito que faz isso. Descansa o teu coração. Queria que você agora passasse e deixasse a Bíblia te ler tudo isso que nós falamos aqui, todos esses textos, e que você fizesse essas perguntas com você. O que Deus falou com você nessa noite? Pode ser que para mim Ele tenha falado algo diferente do que foi para você, mas eu tenho certeza que se você abrir o coração nessa noite, Ele falou sobre alguma coisa com você. O que foi que Ele falou com você? Sintetiza agora esses pensamentos em uma frase. Deus falou hoje comigo isso. E agora você pensa qual ação isso vai gerar. O que você vai fazer a respeito disso que Deus te falou hoje?
quais são as ações práticas que você vai seguir na tua vida. Eu queria orar agora por aqueles que estão incomodados ao ver pessoas que pensam diferente e têm um desejo de falar, de mostrar. Eu sei o que é isso. E eu sei que estamos vivendo em um tempo em que isso está muito aflorado. Então você que quando vê um posicionamento diferente, se inflama e quer falar, eu vou orar por você hoje. Porque o Espírito Santo, Ele vai te abençoar. Ele vai te dar força. Ele vai fazer você ser pacificador. Quero orar também por você que atacou alguém, talvez recentemente, com palavras, com ações. Ou você que foi atacado também. Para que você possa levar cura a essa pessoa que foi ferida. Ou receber cura se você foi ferido de alguma forma. Quero orar também por você que até achou que não se envolveu em discussões, que foi o isentão, mas que você não entra nessas discussões, mas no seu coração você se sente superior por isso, e você olha com desdém para quem faz isso, faz comentários com ironia. Você que está com esse pecado oculto e também quer denunciar diante de Deus: Deus, eu realmente tenho pensado assim, me perdoa. Esse é o momento de você orar por isso. Todos vocês que querem colocar o amor a Deus e o amor ao próximo em primeiro lugar, para sermos discípulos genuínos de Jesus, fique em pé se você quer fazer algum tipo desses compromissos que eu comentei. Se você tem se sentido tocado pelo Espírito para amar as pessoas, e que reconhece que sozinho realmente não dá, sozinho é difícil, mas Deus, eu quero ser um Cristozinho, eu quero ser um pequeno Cristo, eu quero seguir o teu exemplo, não só os mandamentos de Jesus, o exemplo que Ele deu, Ele viveu. Eu quero, Jesus. Pai querido, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. Reconhecemos que somos pecadores miseráveis. Reconhecendo que a nossa natureza nos leva sempre a fazer o que desagrada ao Senhor. Mas também louvando o seu nome, por saber que o Senhor nos libertou dessa escravidão do pecado e da carne, trazendo vida pelo Espírito. Obrigado porque o teu sacrifício fez com que pudéssemos receber o teu Espírito e não só sermos salvos do pecado, mas também capacitados por ti para vencer esses pecados. Pai, nós queremos denunciar diante de ti esses pecados do coração, denunciar diante de ti momentos em que nós não amamos as pessoas das quais nós discordamos, mas que nós julgamos, ou às vezes até odiamos. Nós denunciamos agora, Pai, pedindo perdão, reconhecendo que não é esse o desejo do Senhor para nós. O desejo do Senhor para nós como cristãos, Deus, é sermos pacificadores, sermos aqueles que espalham o teu amor. E sabemos que assim que essas pessoas forem alcançadas de verdade por esse amor e pelo teu Espírito, elas mudarão de vida, elas deixarão o pecado. Mas primeiro, o amor do Senhor precisa alcançá-las. Nos livra, Deus, desse sentimento de justiça própria que nos aprisiona e que vem disfarçado, Deus, disfarçado de santidade, quando na verdade a santidade real, que começa de dentro para fora, ela vem com amor pelas pessoas. Pedimos cura, Deus, por aqueles que foram feridos por palavras duras nesses tempos. Pedimos perdão se ferimos alguém, seja com palavras, com julgamentos, com postagens nas nossas mídias. Nos perdoa, Pai. Nos ajude a usar essas ferramentas que temos para abençoar, não para amaldiçoar.
Tira a ironia, sarcasmo, sentimento de superioridade. Queremos ser servos, Deus. Nos humilhamos como servos diante de Ti. Pai, levanta nessa geração de jovens, homens e mulheres, Deus, que vão mudar essa geração através do amor, espalhando aquilo que é o principal no Teu coração, Teu amor pelas pessoas. E que através desse amor possamos ver o Senhor alcançando muitas vidas, e essas vidas sendo transformadas, e pessoas deixando o pecado e vivendo em santidade. Que o Senhor possa agir no nosso meio, Deus. Abençoa cada jovem aqui hoje. Que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, cheios do Senhor, reconhecendo que é só assim que conseguimos agradar a Ti. Assim nós oramos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.